Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Mais uma vez a nossa gratidão pela presença de todos. Acredito que abraçamos a todos e os que não foram abraçados ainda, nós faremos isso logo depois do trabalho. Mas é muito importante que estejamos na Casa Espírita em oração no início de um ano, para agradecer as experiências que tivemos, pelas quais passamos no ano passado, muitas experiências que não vão deixar saudade, mas todas elas necessárias para a evolução do nosso espírito, quando sabemos receber essas experiências. E para os mais jovens, a gente está vendo que tem uma turma bem jovem aí, é porque de muitos anos a gente trocou a palavra sofrimento, dificuldade, aflição, solidão, por experiência. Ficou bem mais fácil quando a gente fala que a gente passou por uma experiência. A palavra fica mais suave e a dificuldade também parece-me que fica menor. Então, nós tivemos algumas experiências no ano passado, elas fazem parte do processo de evolução, e hoje nós estamos aqui para agradecer por todas elas, porque, com certeza, estamos mais fortalecidos este ano do que no ano passado. E pedir também a proteção, a misericórdia para este ano que se inicia. E, com muita propriedade, o texto do Evangelho está falando sobre a festa de núpcias, onde Jesus, quando trouxe essa parábola, e a parábola é uma história com um fundo moral, ele contou várias parábolas para ensinar as pessoas no entendimento que elas não tinham o preparo necessário para entender na profundidade tudo o que ele iria trazer. Por isso é que ele disse que mais tarde ele enviaria o Consolador, que é a doutrina espírita, que consola a dor, que está aqui para restabelecer o Evangelho na sua singeleza e na sua simplicidade. Então, ele contou parábolas. E quando ele trouxe a parábola do festim das bodas, ele está considerando, ele está comparando o reino dos céus com uma festa. Uma grande festa, a festa de bodas, de casamento, onde duas pessoas que se amam se unem para a continuidade da vida, para a continuidade da espécie, é um casamento. Então, Jesus está comparando essas bodas com o reino de Deus. E ele fala que alguns foram chamados e não foram atendidos, e nós sabemos que os primeiros que foram chamados foram exatamente os judeus. Jesus era judeu, nasceu, viveu e morreu como judeu. Então, os primeiros chamados para essa festa foram aqueles. Muitos não atenderam o convite, outros atenderam, e no final ele disse que chamasse todos que encontrassem. E chamaram a todos, e quando eles estavam todos sentados à mesa do banquete das bodas, ele percebe que dentre aqueles havia um que não estava vestido apropriadamente com a veste própria para uma boda. Todos nós sabemos que quando tem uma festividade, hoje, por exemplo, nós vimos tantas pessoas vestidas com, como diziam os antigos, né, com roupa de ver Deus, umas moças muito bem vestidas, muito arrumadas, que vieram para cumprimentar a todos pela passagem do ano. Então, a gente sabe que quando alguém se prepara para uma festa, para um casamento, escolhe a melhor roupa. E quando o Senhor aproxima daquele lugar, ele percebe que uma daquelas pessoas não estava vestida adequadamente. Então, ele mandou que aquela pessoa se retirasse daquele recinto. E ele conclui dizendo que são muitos os chamados e poucos os escolhidos. E aí nós trazemos para as nossas vidas. Milhares de pessoas têm um tipo de religião. Pode ser a religião monoteísta, que são as religiões derivadas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Existem também outras religiões que são politeístas. No ramo dos evangélicos existe uma gama enorme de igrejas reformadas, existem os ubandistas, quimbanda, tantas e tantas seitas religiosas. E todas as seitas religiosas trazem os mesmos princípios da melhoria do homem, porque o objetivo da religião é religar
o homem ao Criador. E para ligarmos ao Criador, é imprescindível que tenhamos essa condição de melhoria íntima. E nós, a grande maioria, nós frequentamos as casas religiosas, existem alguns dogmas, alguns rituais próprios das casas religiosas, e nós, embora estejamos frequentando todos esses lugares, nós não nos atemos da necessidade da nossa reforma moral. E religião, e sobretudo doutrina espírita, vem para nos concitar, para nos chamar à importância da reforma moral. Allan Kardec, no livro dos Médiuns, que é uma das obras da codificação da doutrina espírita, no último item desse livro, ele diz assim: se todas aquelas informações trazidas pelo livro dos Médiuns, as pessoas que leram, estudaram o livro dos Médiuns, acreditarem e praticarem tudo aquilo, mas se não se dispuserem à reforma moral, de nada adiantou acreditar em tudo aquilo. Quando nós nos debruçamos na Revista Espírita, que é uma revista editada por Allan Kardec, pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e durante o período que ele esteve encarnado, ele trouxe essa revista, nós vamos ver que em todos os artigos da Revista Espírita, em todos os anos que a revista foi editada, ele está conclamando as pessoas a essa reforma moral. Quando ele fez as grandes viagens, e sobretudo a viagem de 1862, que ele percorreu grande parte da França e alguns países da Europa, em todos os lugares por onde ele andou, ele continuou conclamando as pessoas à reforma moral. Então, o objetivo da religião é esse, a reforma íntima. E pelas coisas que a gente observa, pelas coisas que acontecem na sociedade, pelo que a gente tem notícia aí pela mídia, a gente está vendo que ainda temos muito a caminhar. Que, embora muitas e muitas pessoas digam que têm uma religião, elas ainda não se perceberam da importância dessa transformação íntima. Então, elas vão às casas que lhes são próprias, ou a Igreja Católica, ou a Igreja Evangélica, ou o Centro Espírita, assiste à palestra, assiste o culto, assiste à missa, e vai embora para casa. E aí ela não para pensar o que eu tenho que modificar. Onde eu posso ajudar alguém? Porque Kardec também diz o seguinte, que não adianta não fazer o mal. Porque, às vezes, a pessoa fala assim, não, mas eu não prejudico ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu não prejudico ninguém, eu só faço coisas boas para mim. O que eu estou fazendo para ajudar a outrem? Será que eu estou fazendo alguma coisa para ajudar alguma pessoa? Então, essa é a inquirição, é a pergunta que nós deixamos para todos. Será que eu estou fazendo algo de útil para auxiliar alguém? Uma pessoa que é meu vizinho, que é meu amigo, que é meu conhecido, sem interferir na sua vida, sem ser indiscreto nas suas individualidades e nas suas particularidades, mas a gente sabe de tantos e tantos conflitos e aflições que estão assolando a humanidade. Famílias grandemente desagregadas, jovens totalmente perdidos, crianças que não sabem para onde vão, velhos abandonados. Será que eu não posso fazer alguma coisa para aliviar essas dificuldades e esses sofrimentos? E aí entra a importância do convívio numa sociedade, do convívio numa casa religiosa, e, no nosso caso, doutrina espírita, onde são ofertadas tantas e tantas oportunidades de trabalho. Nós podemos dizer que todas as pessoas que chegam à casa espírita, querendo algum tipo de atividade, elas vão conseguir essa atividade, sim. Tem sempre alguma coisa para ser feita e que alguém pode fazer, e, às vezes, até agregar a um grupo que já está trabalhando naquele sentido e melhorar aquele trabalho. Então, todos nós podemos realizar essas atividades. E, quando nós realizamos uma atividade altruísta, uma atividade de caridade, no verdadeiro sentido da palavra caridade, que é benevolência, indulgência e perdão das ofensas, nós nos melhoramos e nós nos asserenamos. E quantas pessoas aflitas
totalmente desorientadas que existem no mundo, com depressão, com angústia, infelizes mesmo, se sentindo tão solitárias, tão abandonadas, e que poderiam estar servindo a alguma pessoa, a alguma causa, a alguém. Então, quando essa pessoa se dispõe a fazer esse trabalho, ela se melhora. E ela envolve, ela acaba também influenciando outras pessoas. Por isso é que o Espírito Emmanuel diz que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. E é uma verdade. Porque uma coisa é eu sentar ali de frente para a televisão e dizer para o meu filho, ó, vai para o centro espírita. Ó, está na hora do centro espírita. Vai para lá, é bom lá. Mas eu estou ali assistindo a novela ou qualquer outra coisa. Outra coisa, eu falo assim, estou saindo para o centro espírita. Está na hora e eu estou saindo. Quer dizer, você vai uma vez, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, 30 anos, uma hora, eu falo assim, nossa, mas deve ser bom esse lugar lá mesmo, né? Porque se não fosse tão bom assim, ela não estava nessa preocupação que está na hora de eu ir para o centro espírita. Então, quer dizer, você, pelo seu exemplo, você acabou arrastando outras pessoas para a casa espírita, para o trabalho na casa espírita. E essas pessoas também vão se melhorando. Então, muitas vezes, a gente observa e a gente sabe a receita. E poderíamos até dar essa receita para alguém. Quando a pessoa chega, nos aproxima da gente, dizendo, mas eu estou numa melancolia, eu estou numa aflição, eu estou numa tristeza, que não seja uma questão de patológica, de enfermidade mesmo, a gente já sabe a receita. É trabalho, é evangelho, é amor, é perdão. Mas não adianta a gente falar, porque a pessoa ainda não se convenceu da importância de viver o trabalho, de viver o evangelho, de viver servindo à causa do bem, servindo a outra pessoa, porque o Chico dizia, um senhor aproximou-se dele e disse, Chico, minha vida está por um fio. O homem estava doente, depressivo, infeliz mesmo, e ele disse, olha, trabalha, porque o trabalho engrossa o fio da vida. E engrossa mesmo. As pessoas que se dedicam a alguma causa meritória, elas vivem mais felizes, elas não adoecem, e se adoecem, saram mais depressa. Então, nós temos esse enfoque para observarmos no início de um ano, para modificar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de pensar e agirmos de acordo com a orientação trazida pelo Evangelho, servindo à causa da doutrina espírita, que nós estaremos servindo à humanidade e, por consequência, a nós mesmos. E que tipo de trabalho que tem na casa espírita? Olha, todo tipo de trabalho que a gente puder imaginar tem. Tem o trabalho do passe, no Mensageiros da Luz, tem os trabalhos dos remédios, tem o trabalho das sopas e cafés da manhã, tem os trabalhos sociais, de visitas, tem o trabalho da comunicação, tem a infância, tem a juventude, tem o acolhimento, tem a palestra, tem as visitas, então tem muita e muita atividade. E muitas pessoas não se adequam, ou não se adequaram ainda, porque não pararam para ir lá, por exemplo, lá na mansão no sábado de manhã e começar a observar o que tem aqui de manhã e agregar algum tipo de atividade que tenha na nossa casa, e eu tenho certeza que as pessoas se sentirão bem melhores. Sobre o tipo de atividade, cada um vai escolher o seu. Mas nós lembramos que todas elas são necessárias e úteis. Não tem nenhuma atividade na casa espírita que seja melhor do que outra, porque todas elas se unem para fazer o conjunto de harmonia que deve haver dentro de uma casa espírita. E quando nós harmonizamos dentro da casa espírita, quando nós harmonizamos o nosso espírito, nós harmonizamos a nossa vida familiar, a nossa vida profissional, porque nós somos envolvidos no sentimento da esperança. E sem esperança, as pessoas não conseguem viver. Nós temos que ter esperança de uma manhã melhor, nós temos que ter esperança que os nossos filhos vão ser pessoas bem-sucedidas na vida, em qualquer área que eles escolherem. Nós não estamos querendo dizer que serão famosos ou ricos, mas serão pessoas de bem em qualquer área, que as pessoas que nós amamos serão bem-sucedidas, aquelas que estão enfermas se curarão,
Então, a gente tem que ter a esperança. A luz da esperança na nossa vida é imprescindível, porque é através da esperança que nós vamos colocar a alegria no nosso coração. E, nesse sentido, também, a doutrina espírita é imbatível, porque, quando ela nos fala da reencarnação, ela está nos falando de esperança. Porque, por maiores que tenham sido os nossos delitos, os nossos equívocos em passado, nós estamos tendo a bendita oportunidade da reencarnação para redimir, para consertar, para minimizar os grandes delitos que cometemos em vidas anteriores ou até nessa própria vida. Porque Deus é misericórdia. Então, quem aprendeu que Deus pune, aprendeu equivocadamente, porque Deus é justiça, amor e sabedoria. E quando Jesus nos ensinou o Pai Nosso, ele disse que Deus era Pai de todos. Ele não excluiu ninguém quando ele nominou Deus como Pai. Todos nós somos filhos de Deus. Então, aquela pessoa mais complicada que tem na nossa vida, e certamente que nós devemos ter algumas pessoas, e que quem tem só uma, agradeça a Deus que seja aquela mais complicada, nós realmente temos aquela pessoa na nossa vida porque há necessidade dela para burilar o nosso espírito, para nos trazer a tolerância, a paciência, para que envolvamos aquela pessoa no sentimento de amor. E, muitas vezes, nós imaginamos que ele ou ela é que é o complicado, e, na verdade, o complicado somos nós. Então, muitas vezes, a gente imagina que nós imaginamos que estamos sendo muito prejudicados, ou que fomos muito prejudicados, e aí é a hora da consciência, do exame de consciência, para a gente ver que, às vezes, a coisa não foi bem assim, né? Às vezes, a gente também fez por merecer, às vezes, a gente que realmente prejudicou, ofendeu ou magoou alguém. Mas isso faz parte do passado, e o nosso presente é de luz, é de misericórdia, é de bondade e é de amor, e é esse presente de luz, de misericórdia e de amor que nós estamos augurando para todos. Mas, para que todos nós tenhamos essas condições de paz interior, é necessário que tenhamos também a vontade. Porque o Espírito Emmanuel disse que o departamento da vontade é o departamento mais importante da nossa mente. E, quando nós temos vontade, nós realmente tiramos o pé do lugar, andamos, procuramos, agimos e vamos atrás e conseguimos. Tem um ditado árabe que diz que, quando a gente dá o primeiro passo, a gente andou a metade do caminho, a grande verdade mesmo. Então, se nós nos propusermos a sermos mais alegres, mais felizes, nós vamos conseguir, sim. Porque a nossa vida é feita de escolhas. Nós escolhemos aquilo que queremos. Então, se nós escolhemos uma vida de tristeza, uma vida de mágoa, de rancor, de imaginar que eu sou a pessoa mais desvalida e infeliz do mundo, com certeza eu serei, e eu irradio isso, e daqui a pouquinho ninguém quer chegar perto de mim, né? Porque ninguém gosta daquela pessoa que está sempre reclamando de tudo e de todos. Nós sempre falamos que temos uma grande amiga, gostamos muito dela, mas todas as vezes que a gente liga ou manda uma mensagem, ela cobra. Ela fala: você não veio me ver, você não gosta de mim, você me abandonou, eu gosto tanto de você, você devia vir me ver. Aí a gente fica evitando, porque a gente só liga quando assim tem um tempo que pode realmente marcar uma hora para ir. Então, acaba que a amizade sai perdendo, porque existe muita cobrança. Então, aquele que cobra muito a presença do outro, ele acaba realmente, como diziam os antigos, quando a gente aperta muito a mão, sai pelo vão dos dedos, né? Então, a gente não pode, nas amizades e nos nossos amores, a gente não pode apertar muito, porque sai pelo vão dos dedos. A gente tem que ter, assim, carisma para agradar as pessoas, para conversar com as pessoas, para saber o que elas gostam de conversar, o que elas gostam de ouvir, para a gente fazer um ambiente agradável dentro da nossa casa. Quando a nossa família está harmonizada, as pessoas realmente se sentem mais felizes e a sociedade vai agradecer, porque aquilo ali será um reflexo para todos. E nós não sabemos exatamente onde é que podemos servir, podemos agir, podemos fazer, mas com dedicação a gente consegue. Por isso a gente lembra daquela lenda das 3 árvores, as 3 árvores de uma floresta que elas queriam servir, mas também
não sabiam como servir, mas queriam fazer alguma coisa. E daí vieram aqueles sonhos, aquelas ilações, aqueles planejamentos, e uma árvore, então, disse que ela gostaria de servir, mas ela queria, porque aí vem a exigência, eu só sirvo se for dessa maneira, né? Se não for assim, eu não vou fazer. Então, ela queria ser um grande cofre para guardar a joia mais preciosa do mundo. A outra árvore disse que ela queria ser transformada num barco, que os reis poderiam ser transportados nesse barco. E a terceira árvore disse que ela gostaria de ser uma árvore mesmo, madeira, mas que gostaria de ser colocada no cume de uma montanha para que todos a vissem e para que todos, ao vê-la, eles mirassem e imaginassem a presença de Deus. E o tempo passou e as árvores foram cortadas. A primeira árvore, realmente, ela se transforma em um grande porta-joia, porque ela foi transformada em um coxo, e ali foi para o estábulo, e ali, então, colocava-se sal para o gado, e depois colocou-se ali o menino Jesus, o maior tesouro que a terra já conheceu, o nosso guia e modelo, questão 625 do Livro dos Espíritos. E a segunda árvore, ela foi transformada não num grande navio, mas numa barca, uma barca tosca. E nessa barca tosca também, o nosso governador espiritual ali esteve, dormiu naquela barca, e dali ele irradiou para o mundo a sua canção de amor, através das bem-aventuranças e através de todo o trabalho que ele realizou para nos deixar a grande lição, que é a lição do amor. E a terceira barca, cortaram a terceira árvore. Eles cortaram aqueles pedaços de madeira, deixaram em algum lugar, e alguém foi lá e fez uma cruz. E, num determinado momento, precisaram de uma cruz, e colocaram aquela cruz ali no alto do Gólgota, e para lá foi o nosso grande Mestre Senhor Jesus, crucificado, tornando a cruz o símbolo da redenção humana. Então, quando nós observamos dificuldades maiores do que as que Jesus passou, certamente não são. Ele, governador espiritual do planeta, espírito mais perfeito que já passou por aqui, mas irradiou luz por todos os lados. E essas três árvores entenderam que não importa o tipo de objeto que elas se transformaram, mas importa a utilidade que elas tiveram para a humanidade. Então, não importa o tipo de tarefa que seja determinada a algum de nós, ou que escolhamos essas tarefas. O importante é que a gente trabalhe, cresça, progrida, porque a gente não sabe quanto tempo a gente vai ficar aqui. Que Jesus nos abençoe, um ano de 2016 de muitas alegrias, bênçãos, e todos nós reunidos nesse grande barco que é a família do Grupo Espírita Mensageiros da Luz. Muita paz, muito obrigada.